meus amigos do esporte, muito boa tarde. Chegando mais um Papo com o Zara pela TV todo dia. Final de semana está na área aqui, meu convidado super especial de hoje, Luiz Antônio de Moraes, o Lula. Lula, muitíssimo obrigado por atender ao convite, por vir papear aqui comigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Aramelo. Um prazer estar aqui. O prazer é meu, a honra é minha, a satisfação vai ser do telespectador, né? Eu espero que possa trazer um pouco da história para vocês. E a história que ele fala é do hóquei. Confesso minha total ignorância, porque eu achava que o hóquei sobre patins aqui americano e não no gelo, como o Cabela estava espalhando aqui na TV. Eu imaginava que o hóquei sobre patins em Americana havia começado nos anos 1970. Mas o Lula me corrigiu, não começou em 1970, não, nos anos 70, não. Começou antes, né, Lula? Começou por volta em meados de 64. 64? 64. Nossa, eu estava usando fralda, estava nascendo. Começou aqui no Rio Branco, com alguns adeptos. E patim naquela época era o famoso Estrela, roda de aço. Eu lembro disso daí, patins Estrela. Estrela, roda de aço, porque nós não tínhamos os patins especiais, isso veio bem depois. E como é que surgiu o time, Lula? Porque acho que a galera aí jogava futebol de salão, essas coisas. Tinha um jogador da Portuguesa, chamado Isaú Ascenso, que foi nosso técnico. Isaú Ascenso. Ah, Isaú Ascenso. Ele é de São Paulo e ele é imigrante, era de Portugal. E ele já jogava em Portugal, ele já jogava hóquei. Quando ele veio para São Paulo, posteriormente ele jogava na Portuguesa de Desportos, que era o tradicional time de hóquei de São Paulo, era Portuguesa, Palmeiras e Regatas de Santos, que tinham esses times. E então ele foi convidado. Só viu os três? Só viu os três. Tá. O Sertãozinho foi bem depois. Veio depois. O Sertãozinho foi depois dos anos 70. E aí como é que ele entrou na história de Americana? Aí ele foi convidado, porque ele namorava, inclusive ele namorava uma pessoa de Americana. Era noivo de uma pessoa de Americana e o primo dessa menina o convidou para vir para Americana para ensinar. Era o Francisco Milazotto, o Glauco Arbix, o Roberto Ardito, e começaram a patinar no Rio Branco, e de sábado à tarde. Ali na sede social, ali na sede social social, da Franco isso, Camargo. no centro. Não tinha quadra especial, nada. Era aquele cimentão mesmo, né? Cimentão tradicional. E ali foi atraindo pessoas, outros adeptos, e eu entrei, para você ver. Mas quem te chamou? Falou, Lula, vamos lá. Não, eu cheguei lá, você pegou, ele me chamou. Você já era sócio do Rio Branco? Sim, todos os sócios, frequentava lá. Tá. A gente frequentava, via aquele pessoal patinando, chegava lá, tinha um patinho encostado lá, Estrela lá encostado. Quer aprender? Quer? Tá. Mas aprender a patinar. Só tinha um que jogava com stick, com a bola ali. Aí, nós vamos formar um time de hóquei. Aí começamos. Então, aí esse time, essa molecada, os caipiras, né? Famosos caipiras. Os caipiras. Os caipiras que se tornaram, por um bom tempo, os melhores do interior paulista. Os melhores do estado. Como é que foi isso aí? Como é que foi a adaptação de vocês? Porque do nada, porque já tinha os times tradicionais, né, Lula? Já tinha time tradicional. E aí, de repente, vocês viraram os caras, né? Nós apanhamos muito. Os primeiros jogos que nós tivemos contra, por exemplo, Palmeiras, Portuguesa, o resultado era 15-0, 10-0. Não fazia nenhumzinho? Não tinha como fazer. Não parava nem em pé. Mas aí a gente, com isso, nós fomos aprendendo, com força de vontade, querendo aprender cada vez mais, participando de torneios. Aí nós fomos participar em 1966, nós fomos participar da primeira Olimpíada Infanto Juvenil do Estado de São Paulo, que era feita pelo CRM de São Paulo, Círculo Militar. Tá. Clube tradicional. Clube tradicional e da elite de São Paulo. Sim.
E aí eles fizeram a Olimpíada Infanto-Juvenil. E naquela época da ditadura, quem comandava todo esse setor aí, além de ser os militares, o Exército ali tinha seu núcleo desportivo ali. Era um clube maravilhoso, é um clube maravilhoso. E eles criaram a Olimpíada Infanto-Juvenil de São Paulo. E nós fomos participar. Nesse ano nós ganhamos. Já foi o primeiro time, fomos campeões. Caramba. A Americana foi, além de ser campeão, eu fui o goleiro menos vazado. Eu ia chegar aí. Qual que era a sua posição? Você Goleiro, era o goleiro. Goleiro. Tá. Era eu, começou assim. Glauco Arbix era o goleiro nosso inicial. Eu era o reserva. Aí nós tínhamos o Luiz Ardito, tínhamos o Francisco Milazotto, tínhamos o Marcos Bonin, falecido Marcos Bonin, o Júnior Bonin, irmão dele. Começou, mas depois desistiu. Anvar Bonin Júnior. Isso, Anvar Bonin Júnior. Aí outros irmãos, aí, o Rodolfo de la Piazza, o Ronaldo de la Piazza, o doutor Ronaldo de la Piazza, o Francisco Rigo, Kiko, o Clodo Rigo, os irmãos Ferreira, o Ayrton Ferreira, do colégio do o Alfredinho, isso. Parecia um núcleo familiar. E esse era o início do hóquei americano. E nessa época, perdão, Lula, nessa época, vocês eram adolescentes ali na faixa de 13, 14? Ou já era jovem, 17, 18? A categoria que a gente tinha era o juvenil. Era juvenil? Juvenil. Tá. Juvenil. Porque teve o torneio infanto-juvenil lá no Foi o primeiro que nós disputamos. Tá. Logo a seguir que nós ganhamos esse título, o Glauco Arbix abandonou, o Nelson Sarmento abandonou, porque se tornaram maior de idade, e nós não tínhamos o time adulto em Americana, e foi mantido o juvenil. Aí veio o Renzo Piccoli na minha reserva, depois veio Aí veio essa turma do Bolão, do Renzo Piccoli, do Renato Pico, Pegorari, do Joãozinho Padovani. Aí vieram esses mais novos aí que começaram no infantil. Tá. Aí posteriormente foram para o juvenil. Outro dia eu fiz uma postagem no Facebook e daí você comentou falando de títulos paulistas também, sim. né? Não foi só esse não, né? Não, nós somos campeões. Na minha época, nós ganhamos, brincando, 3 títulos paulistas, campeões paulistas. Tá? O troféu, em Americana, existia também uma coisa que se criava entre os clubes, um troféu. Eu lembro que tinha aqui em Americana o troféu Princesa Tecelã, que era quando você ganhava 3 torneios, você ficava de posse do título. Esse troféu ficou para a Americana também. Da Olimpíada Infantil Juvenil, que eu me lembro, nós ganhamos uns 3 ou 4 títulos também. A Americana era respeitada. E jogava com o nome de Rio Branco. Rio Branco Esporte Clube. Rio Branco, Tigre. Isso quando era ia para São Paulo, para Santos, e os jogos eram aqui na quadra ali do Rio Branco. Na sede central do Rio Branco. O Campeonato Paulista era disputado na quadra do Palmeiras, Portuguesa, Regatas e Santos e o Santista, que eram 2 clubes em Santos. O Regatas e o Internacional aqui na frente, um de frente para o outro. E é verdade, Lula, que você até citou aí que no começo era 15-0 para o adversário, 10-0, e aí chegou uma época que os caras vinham jogar aqui e pediam para vocês irem mais devagarzinho. Devagar, quando vocês vão batendo em nós. Era assim mesmo? Era. Porque a gente criava um laço de amizade. Por exemplo, quando eu fui para a Seleção Paulista, nós fomos disputar o torneio na Bahia, Campeonato Brasileiro, que foi a primeira vez que a Seleção de São Paulo se tornou campeão brasileiro. E você estava lá? Estava lá. Estava eu, o Ângelo Rigo, o Kiko, de Americana, e o Rodolfo de la Piazza. 3 aqui de 3 Americana foram... Na verdade, nós fomos em 4 para a seleção. Só que aí, com o corte, nós perdemos um jogador. E essa seleção tinha jogadores do Palmeiras, da Portuguesa, do Santos. E a gente criava um laço de amizade, além de tudo. Além de adversário, nós criávamos um laço de amizade normal.
Então, quando ele chegava em Americana para jogar, por exemplo, eu ia jogar contra o Palmeiras, o Elinho, que foi o criador do time de Sertãozinho, ele já, Lula, quanto é que vocês vão bater em nós hoje? Uns 4-0, tá bom? Mas vocês tinham dó do pessoal ou não queria saber? Não, dava bala mesmo? Jogava mesmo. Jogava, não tinha esse negócio de não dó. tinha não, essa porque, de tirar, não, porque eles, tirar o pé. Quando eles pegavam a gente, nós nos encontrávamos lá em São Paulo, na quadra deles, não tinha também, sabe? Não tinha, era para valer. Agora, existia um respeito, às vezes saía briga, mas tinha respeito. Qual o esporte que de vez em quando não sai uma nela? Não, aqui em Americana teve uma época aí que, nossa, foi uma final do torneio paulista, que o Regatas de Santos veio jogar aqui. Nós fomos jogar em Santos, teve briga lá que a coisa foi brava. Troco aqui. Aí eles vieram para Americana. Aí a coisa aqui foi... Pegou. Foi como é forte. que era a presença de público, a galera? No início era muito pouca gente gostava, pouca gente ia ver, mas quando o time de Americana começou a se destacar, aí era coisa de 1.000, 2.000 pessoas. Botava mesmo ali. Ali ficava em volta da quadra, ali, todo mundo em pé. Não tinha arquibancada. Não tinha, era um alambrado. Alambradinho, baixinho, né? Era um em cima do outro. Porque era uma quadra de futebol de salão e basquete, né? Era. Não, ali era só futebol de salão. Só futebol de salão? Só futebol de salão, era a quadra do meio. Tá. Tem a de basquete, aquela lá que é na Rua dos Estudantes, e a basquete a primeira aqui. E basquete e voleibol. Só salão. Salão. E esse time jogou junto durante quantos anos? Eu joguei de 64 até 73. Nossa, fora aí 9 anos, se contar o ano que começou, 10 anos. Porque logo depois que eu joguei na seleção paulista, e um ano depois eu abandonei. Aí eu deixei de jogar. Encerrou por cima, já estava também na idade de adulto, e não tinha americana, não tinha adulto. Outra pessoa que jogava, grande jogador, grandes atletas, grandes pessoas, que faziam parte do hockey, não posso deixar de falar de jeito nenhum. Não fala, senão eu vou puxar só João Larose e Erickson Marassi. Sensacionais. Sensacionais. Eu lembro de ter ouvido falar sobre eles jogando. Fantástico. Não tive o privilégio, a oportunidade grande de ver jogador. Mas todo mundo. O João Larose era um ícone invejável. Era um cara sediado, assim, por outros times, no sentido. O cara tinha uma técnica fantástica de jogar. E tinha o porte físico. Tinha também. E o Erickson também, um grande patinador, um cara de lance longo, forte. Tinha um chute muito forte. O Larose já era mais técnico. O Erickson já era arrebatador. Puf. Sobrava era caixa. Era caixa. Não tinha jeito. Não, era um time de primeira. É por isso que os caras falavam. Quanto que vai ser hoje? Então eu estou começando a entender por que os caras já chegavam tremendo aqui, né? Tremia. Isso eu lembro muito bem, tremia. E depois aí nasceu o Sertãozinho, outros times aí em Santos, se eu não me engano, teve também. Quem uma ocasião queria formar um time era o São Paulo e o Corinthians. Andaram sediando nós aqui em Americana. Mas não deu certo. Não, é um esporte que precisa de uma certa infraestrutura e não são todos que querem abarcar e investir, né? Ô Lula, nós vamos continuar falando de hóquei. Eu preciso ir num rápido intervalo comercial, mas já eu volto com o Luiz Antônio de Moraes, o Lula, ex-goleiro de hóquei sobre patins do Rio Branco, aqui de Americana, santista. Final de semana, agora domingo, agora tem o segundo jogo. Domingo passado o meu Palmeiras perdeu lá na Vila. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu volto já para papear mais um pouco com o Lula. Você fará tarefas. Tarefas? Sim, como colocar um soro ou trocar umas sondas.
Isso eu posso fazer. Você pediu uma ressonância magnética para uma infecção de ouvido. Que ótimo. Realmente um ótimo plano, parabéns. Eu fico agradecido. Eu estou sendo sarcástico. O que significa ser sarcástico? É, como dizer que algo é bonito quando é feio. Eu acho que não é o meu estilo. Um milagre. Te mandaremos pra casa. Como assim? Tem certeza que eu tô bem? Sim, está bem. 8 da noite na TV Brasil. O seu começo de noite bem informado é com o Jornal Todo Dia, terceira edição. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição. Os fatos que marcaram o dia, a informação sempre presente, as notícias que farão parte do dia seguinte. Jornal Todo Dia, terceira edição. De segunda a sexta, 18 horas. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Meus amigos, estou de volta a papo com o Zara, hoje papeando com o Lula de Moraes, ex-goleiro do Rio Branco, hóquei sobre patins. Ô Lula, recentemente, faz aí acho que uns 15 dias, houve uma solenidade lá na Praça de Esporte Sebastião Barreira. É Barreira, viu, gente? Não tem o I nesse Barreira aí não, no bairro Nova Americana. E o prefeito Chico Sardelli e o Tiago Brock, que é vereador, presidente da Câmara, eles anunciaram que o hóquei vai voltar a jogar lá. Está envolvido o Bolão, está envolvido o Pegorari, o Ayrton Ferreira. Como é que você, um dos pioneiros da modalidade americana, vê o retorno dessa galera aí? Tem jeito do Lula bater uma no gol lá ou só vai prestigiar, Lula? Pretendo prestigiar. Aquela flexibilidade. Já não é mais a mesma. Não, posso orientar, ajudar. Vamos ver, tudo andar da carruagem que vai dizer. Sim. Já entraram em contato comigo para comparecer, para ver se dá uma força e tal. Eu digo assim, tudo que é esporte é gratificante e salutar. Então... Tem que manter a galera ativa aí, sendo jovem, adulto. É um esporte que tem que ter material, principalmente material. Não é caro, mas sem ele você não faz. E precisa ver quem é que... Né, como é que vão adquirir isso, como é que vão fazer para se manter. Mas é um esporte muito gostoso. Pelo que eu conversei com o pessoal, eles já estão com o material, acho que importaram, inclusive, de Portugal, não sei onde que é o top de material, mas eles trouxeram de fora esse material. E essa turma aí, acima de 60, que está com a ideia de disputar um campeonato brasileiro que tem, acho que é sub-65. Que é um campeonato veteranos da época, a gente sempre falava veteranos tudo, né? E aí jogaria esse pessoal todo aí e eles, esses ex-jogadores e que agora devem voltar para jogar o brasileiro veteranos, eles de maneira voluntária vão dar aulas para as crianças interessadas. É isso que eu acho que é salutar. Que é o bacana, é o né? bacana. Eu aprendi assim, vendo, indo, tive vontade e depois outra coisa que acontece nesse esporte, que você tem que se dedicar, é em treinamento. Você adquire técnica com treinamento. E a repetição. Repetição, cada vez mais você se aperfeiçoar. Para você ver, nós treinávamos 3 vezes por semana. Só que começávamos o treinamento às 7 horas da noite na terça e na quinta e terminávamos às 11 horas da noite. E no sábado nós começávamos às 10 horas da manhã, às vezes às 10 da manhã, até às 11, das 2 às 6 da tarde. 2 períodos? 2 períodos. Passava o sábado praticamente Passava no Rio Branco. Mas por que a gente fazia isso no sábado? Porque nós precisamos ganhar resistência. Porque nos outros clubes, as quadras, fora o Palmeiras e o Internacional de Santos, as quadras eram descobertas. E jogávamos então jogava no solão. No solão. Tá. E se nós não tivéssemos essa técnica e esse preparo físico,
nós não íamos aguentar. E quando nós dominamos essa técnica e dominamos esse preparo, foi aí que começaram a vir os resultados positivos, porque os outros não treinavam como a gente treinava. E era verão, inverno, não tinha tempo, até com chuva. Treinava com chuva? Até com chuva. Até com chuva, porque o patinar na chuva, frear é diferente. Você não usa. Muda a técnica. Muda a técnica de frenagem. Ah, tá. Tem uma série de coisas. A bola é diferente. A gente que vê, não está envolvido, fala, isso é fácil, é só saber patinar. Tem toda a técnica. Tem um monte de técnica. Tem a técnica de frenagem de frente, de lado, de costa. Lateralmente, quando você vai frenar na chuva, você vai embora. E para você, Lula, que era o goleiro, é diferente do jogador de linha? Bem diferente. É bem diferente. Você tem, vamos dizer assim, dois atributos que você tem que ter. O primeiro, de visão de jogo antecipado, que é você jogar na frente da trave. Você não fica lá embaixo da trave. Fica um pouco à frente. Mais à frente para aumentar o seu ângulo de cobertura e cortar a jogada do atacante. Porque o atacante, você tem o zagueiro, é um zagueiro. Ele ultrapassou o zagueiro, ele veio para o gol. Se você está antecipado, ele cortou o zagueiro, você derruba ele. Chega junto. Ou você dá falta, ou você pega a bola, você chega junto. Então você tem que ter essa visão. E o outro é quando desce dois atacantes e um zagueiro, e você sabe que a bola vai logicamente sobrar para um deles fazer o gol, você recua e fica entre os três paus. Para poder diminuir o ângulo de chute do atacante. E se você for mais esperto, que ele vê que você está embaixo dos três paus, ele vem para cima de você, você fica na ponta do patim, inclinado, você se atira na frente e com o seu stick você consegue cortar a bola. Ô Lula, naquela época que você jogava lá nos anos 60, já tinha todos os equipamentos de proteção como tem hoje ou vocês sofriam? Não, nós não tínhamos nada. Nossa equipa... Não, mas nós começamos, quando começamos não tínhamos nada. Tá. Aí quando nós fomos para o primeiro jogo, segundo jogo e tal, aí nós pegamos o material de segunda categoria que estava na Portuguesa, o Isaú trouxe para nós. Pegou emprestado lá? Pegou emprestado, depois eles doaram. Inicialmente veio patim, veio roda, veio as caneleiras, as máscaras, tudo de segunda categoria. É material bem surrado. Era um material que a Portuguesa utilizava e que era importado. Que a Portuguesa utilizava lá no começo deles. Lá. Tá. Esse material ficou para o Rio Branco. Ficou aí com o Rio Branco. E depois, assim, aí no Brasil começaram a Torlai brasileira começou a fabricar os patins, que a Torlai até então só fabricava patim, tipo aquele patim estrela. Depois que eles começaram a fabricar o patim com as características do jogo de hóquei, de bota, que é esse patim que hoje tem a bota, tem as 4 rodas de plástico, de PVC, de cortiça. Isso veio bem depois. Foi evoluindo. Foi evoluindo com o esporte. Aí as caneleiras começaram a ser fabricadas no Brasil, as máscaras começaram a ser fabricadas no Brasil. Mas até então não tinha. Você chegou a sofrer alguma contusão em razão do jogo, assim, de uma bolada? Sim, isso é... Bolada, modo de dizer, né? Isso é normal, porque aquela bola ela é feita de piche, cortiça e borracha. Ela pesa 135 gramas, se eu não me engano. E ela é dura, muito dura. Ela alcança uma velocidade de 110 km por hora. E onde ela pega, dói. Se ela pegar num lugar que você não tem proteção, tipo um pé, que o pé, a gente fachava bastante o pé, porque sabia que uma bolada ali machuca. Aquelas ataduras das antigas mesmo. Aquela de algodão.
joelheira, caneleira, no peito, não tinha nada, os jogadores de linha, de ataque, de defesa, mas o goleiro tinha. Mas nós aqui em Americana, nós não tínhamos. O pessoal do Palmeiras, do Português, jogava com barramento de madeira ou metal. O adversário vinha todo equipado. Todo equipado, porque nós não tínhamos. O nosso era um feltro. Era um feltro que a gente comprava na loja do Jaú. Sei lá, ele ia a Jaú, na Rua Carioca, cortava, fazia uma capa com aquela torta, né, que a gente falava, sim, tal, costurava, mandava a minha mãe costurar, aquilo a gente vestia e seja o que Deus quiser. E a mamãe está viva até hoje, né? Está viva até 101. hoje. 101, graças a Deus. Ai, barbaridade, que Deus continue dando saúde. Como será que ela vai... Dona Maria Augusta. Um abraço para a senhora, Dona Maria. Ô Lula, e a gente conversava aqui antes do início do programa, você teve uma época na Alemanha e chegou a ver lá o hockey. Eu tentei, gelo, não, eu tentei me inscrever lá, mas é muito profissional e eu era estrangeiro, não tinha... Então você não chegou nem a brincar? Não, fui brincar, sim, lá nas pistas de patinação e tal. Ver e como era. Dava muita diferença? Muita diferença. Muita diferença. A técnica é completamente outra. É outro jogo? Outro jogo. Não é só o nome que... Lá não é brincadeira. Lá é profissa mesmo. Profissa. Qual país que é a referência no Espanha, Portugal. É Europa mesmo. Espanha, Portugal... sempre foi o berço o berço do Mundial, Espanha e Portugal. E hoje aqui no Brasil, quem que tem aí? O Sertãozinho ainda tem? O Sertãozinho tem, que eu sei que tem. A Portuguesa tem e o Palmeiras. Eles têm ainda. Lá de Santos? Eu não sei se o clube de regatas, o Internacional sempre teve. Teve, né? Teve. O Internacional tinha uma quadra coberta, enorme, imensa. Era a maior quadra de assoalho que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo. Era uma quadra imensa, muito grande. A gente sofria para jogar lá. Né? Porque nós não estávamos acostumados a jogar em quadra de madeira. Era cimento. Cimentaço, né? Cimentão. A frenagem é diferente, a técnica de patinação é diferente, porque você tem que ter preparo. Uma quadra enorme. Nossa. Ô Lula, a gente está no finalzinho do programa. Se nos fosse dada a magia de voltar no tempo, o que você faria de novo e o que você não faria no hockey? É difícil. Do que eu faria? Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. O que eu não faria... Não existe, porque o que eu fiz não me arrependo de nada. Continuaria sendo goleiro ou ia para outra posição? Não, eu gostava de ser goleiro. Eu gostava, mas eu não era vamos dizer, o primeiro goleiro do Brasil. Mas se você foi para a seleção paulista, você era um bom goleiro. Mas eu joguei bem, não me arrependo de nada. Eu só acho assim, o que eu sempre senti muita falta foi muita falta do amparo geral, sabe? O Rio Branco sofria muito com a manutenção do hockey. Alguns abnegados que lutaram... Seguiu em frente por causa desse pessoal, nos dando apoio, mas como um todo... E a Americana sempre foi destaque no hockey. Sempre teve destaque. Maravilha. Lula, muitíssimo obrigado. É isso. Certamente, se você tiver um espaço na sua agenda, você volta aqui para a gente continuar, porque tem muita coisa para falar. Sim. E aquelas crianças ali, quem são? É a segunda prole, né? Os netos. O menino chama? Marcos, Vinícius e Isabelle. Eles queriam conhecer um estúdio de TV, mas será que eles têm coragem de vir aqui para a gente encerrar o programa? Vem cá. Sim, vai aparecer na TV também. Aí. Aqui, do lado, entre o avô e o tio de hoje aqui. Aqui. Vai aparecer lá. Está aqui a família do Lula, seu Marcos. E ela?
Isabelle. Lula, brigadão pela Obrigado presença, você. viu? Conte comigo sempre. Foi Obrigado. uma honra. Gente, e domingo que seu time não vai tão bem como foi domingo passado contra o meu, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Papeamos sobre hóquei sobre patins aqui de Americana com Luiz Antônio de Moraes, o Lula. Muito obrigado mesmo. Ótimo final de semana. Cuidem-se, hein? Abraço. Fui. Tchau.